esse sujeito a partir de um quadrado, assim, né? Que é o contrário do direito, porque o direito ele não tem como considerar a subjetividade de cada sujeito dentro do processo, é impossível, né? O juiz não tem como tomar sua decisão com base nisso, a lei não tem como ser construída com base nisso, considerando cada sujeito individual, é impossível. E a psicologia precisa fazer isso, para ela é imprescindível. Então aqui o trabalho se separa e gera um dilema muito grande, mas aqui entra o porquê da psicologia dentro do processo, para trazer a subjetividade das partes. Porque o direito, apesar de não se construir desse modo, vai precisar, né, de considerar o contexto, a realidade desse sujeito para muitas de suas decisões. Então, aqui que entra esse trabalho de tanta interface entre psicologia e direito dentro do processo, aqui pensando de uma forma mais prática, né? Eu falo disso aqui em diversos pontos, mas aqui para vocês eu vou puxar mais para isso, tá? Só para contar um pouco para vocês, porque eu não sei qual é o conhecimento da psicologia jurídica da maioria, mas se vocês têm interesse na área, têm interesse em saber um pouco mais, vocês vão encontrar 3 termos principais, tá? Que não são sinônimos, mas se complementam dentro da área. Então, dentro da psicologia, o termo psicologia jurídica ele é considerado a área mais abrangente de interface entre psicologia e direito, engloba todas as práticas do psicólogo de interface com o direito, né? Então, no contexto jurídico, de uma forma ampla. Mas vocês vão encontrar muito termo psicologia forense, que se trata, então, o melhor exemplo das práticas do psicólogo no processo. Então, que seria das práticas da psicologia que ocorrem no âmbito do fórum e do processo judicial. Só que isso somente no Brasil. O Brasil que faz essa diferenciação de psicologia jurídica e forense. No exterior, se vocês buscarem fontes internacionais, em geral vocês vão encontrar o termo psicologia forense, forensic psychology, em inglês. Porque lá eles usam esse único termo, tá? Mas só para contextualizar um pouco essa nomenclatura. E aí a gente tem, claro, numa interface maior com o contexto jurídico criminal, a psicologia criminal, que é uma área que dialoga muito com a criminologia, mas que também dialoga bastante com direito penal e processo penal, né, que vai, então, enfatizar questões jurídico-criminais, mas aí eu vou falar um pouquinho mais adiante, tá? E aí, pessoal, eu separei hoje, assim, para falar de uma forma bastante atualizada da prática da psicologia no contexto jurídico criminal brasileiro, tá? Então é esse o nosso escopo de fala hoje. Eu vou falar para vocês das 3 principais práticas e hoje constituídas do psicólogo e da psicóloga no contexto jurídico criminal dentro do processo penal. Bom, então, né, eu que sou advogado criminalista ou promotor ou juiz, qual interesse eu tenho nessa fala da psicologia, né? Porque vocês podem usufruir desses serviços, o que, aliás, eu sempre comento nas aulas, pela minha experiência, já conversei isso também com o professor Daniel, o quanto eu percebo que os advogados acabam usufruindo pouco desses serviços, que em muitos processos seriam um diferencial. Eu posso até contar alguns exemplos práticos para vocês de casos em que eu já realizei ou perícia ou avaliação para fins jurídicos, eu vou falar de cada uma dessas práticas, e que foi um diferencial no processo, né? Incluindo até, me lembrei de um caso, óbvio que eu não vou falar detalhes para não expor, mas de um aluno da pós, né? Um aluno da outra turma da pós, né? Chegou a contratar o serviço e era um diferencial na questão da defesa. Então, aqui que a gente vai entrar numa parte mais prática de como isso pode incutir na prática de vocês. Então, antes de entrar nesses exemplos práticos, só para enfatizar esse ponto de que psicologia e direito têm uma interface bem importante, né? Tanto em termos de contributos teóricos quanto práticos. Isso eu achei que o Daniel expôs muito bem na introdução. O ponto de que, tanto para pensar em termos teóricos, como ele falou, a questão da subjetividade do juiz, da própria subjetividade dos advogados criminalistas, né? Então, que questões subjetivas no modo como cada um trabalha, né? A questão das falsas memórias, que tem toda uma pesquisa e uma base teórica para a gente entender isso melhor. Né? Eu tenho um amigo colega, que é também do Daniel, que trabalha a questão da dissonância cognitiva, que é uma teoria da psicologia que a gente pode aplicar para questões do processo. Enfim, então a gente tem uma infinidade de possibilidades temáticas, pessoal, para tentar entender questões
tanto do direito penal, quanto do processo penal, quanto da criminologia, a partir da perspectiva da psicologia. E aí a gente tem questões mais práticas, que são práticas da psicologia, possibilidades de atuação do psicólogo, previstas de certo modo no Código de Processo Penal, não diretamente da psicologia, mas a gente já vai falar disso, ou em outras resoluções e regimentos, enfim. Então, quais as possibilidades de atuação direta do psicólogo que podem contribuir no processo, e aí eu vou enfatizar principalmente considerando o tema, a ênfase da pós-graduação para a advocacia criminal, ou seja, quais práticas a psicologia pode contribuir, né, em termos da advocacia criminal. Não sei, Daniel, se tu queres fazer um comentário até aqui, que agora eu vou entrar nas práticas, ou se alguém quer já fazer alguma pergunta sobre esse ponto mais introdutório. Sara, por mim, pode seguir. Só um comentário, aquela questão que tu falaste do uso da psicologia na prática, vem na esteira daquilo que a gente já falou em diversas outras aulas, né, de que hoje o exercício profissional ele tem que ser, o advogado não pode mais se contentar com aquela sua postura passiva, de apenas achar que a dúvida vai resolver o seu problema, e sim de buscar o convencimento do juiz. E quando tu consegue trazer elementos probatórios da tua tese de defesa, e até teve até um caso que aqui que eu contratei os teus serviços também, num caso de criminal, que foi justamente isso, para trazer uma avaliação técnica que dá suporte para aquela versão defensiva, que isso cada vez mais tem que estar presente na atuação do profissional, né? Mas só isso, segue o baile. Excelente, Daniel, porque às vezes não é nem diretamente o caso, mas às vezes vocês podem, por exemplo, contratar uma argumentação técnica de psicólogo, né? Eu vou dar um exemplo numa que eu vou precisar entregar amanhã, que não é criminal, é civil, mas que eu acho que me veio agora porque é um ótimo exemplo de como isso ocorre, né? Que é, por exemplo, para formular um pedido de perícia psicológica e de acompanhamento psicológico a uma criança, né, com uma suspeita de alienação parental. Não é um caso criminal, mas para dar o exemplo. E aí se pede, o advogado contrata uma argumentação técnica, que é um parecer do psicólogo argumentando questões dentro da teoria psicológica, né, que possam contribuir para o pedido que o advogado vai fazer. Então, são tantas possibilidades que é exatamente como tu falaste. Às vezes mais diretamente, a gente vai falar um pouco disso, mas às vezes até em termos de argumento técnico, né? Por exemplo, se o cliente tem algum tipo de diagnóstico, se tem alguma dificuldade, então outras questões que possam estar envolvidas que interferem bastante na prática, né? O Daniel ainda falou o caso dele foi um dos mais difíceis que eu já tive, eu já falei isso para ele, né? Porque tinha alguns detalhes bastante delicados no caso. Isso não é o mais comum, né? Mas enfim, agora eu vou contar. Quando eu falar um pouquinho, eu vou dar exemplos também que eu acho que facilitam, claro, protegendo o sigilo, isso é óbvio, né? Mas vou dar alguns exemplos que eu acho que fica mais didático para entender. Então, pessoal, eu vou falar das 3 principais práticas que hoje ocorrem por parte da psicologia dentro do processo penal no Brasil, tá? Dessas 3, eu atuo com 2 delas. Uma há muito tempo, que foi como o Daniel falou, eu sou perita judicial, né, em 2 fóruns aqui no Rio Grande do Sul. Eu não sou servidora pública do TJ, né, o TJ do Rio Grande do Sul tem um déficit muito grande de psicólogos, é uma queixa a nível nacional. Então, a gente tem um déficit enorme, por isso eles contam muito com os serviços técnicos, né, que eles chamam terceirizados de psicólogos. E a outra prática, bom, depois eu vou falar um pouquinho, mas a outra prática é uma prática que eu iniciei muito recentemente, faz um ano só, eu fiz a formação, mas aí depois eu vou falar para vocês. Bom, a primeira é a perícia psicológica, que na psicologia a gente tem o nome de perícia psicológica forense, esse é o nome oficial, tá? Mas que é a clássica perícia que vocês têm previstas tanto no Código de Processo Civil quanto no Código de Processo Penal e que abarca diferentes profissionais, incluindo o profissional da psicologia, tá? Acaba sendo um recurso pouco usado ainda na área criminal, né? Na área civil, ela já é bem mais usada nos processos de disputa de guarda, alienação parental, adoção é obrigatória, perícia psicológica, paternidade socioafetiva. Então, em processos da área civil, principalmente de direito de família, infância e juventude, é muito recorrente, né? É a nossa principal demanda.
Na área criminal, a gente tem uma defasagem nesse sentido, muito até por desconhecimento, porque haveria possibilidade de atuações e de outras práticas dos psicólogos em termos de perícia nesse contexto. No Brasil, a nossa maior demanda, né, diria, vou chutar um número da minha experiência, assim, mas diria que em torno de 95% das perícias que ocorrem em processos penais se referem à avaliação psicológica de crianças ou adolescentes supostas vítimas de abuso sexual. Tá? Em geral, é esse tipo de avaliação, mas eu já vou falar um pouquinho mais por quê. O que é a perícia psicológica? Que tipo de prova ela é? Então, sobre perícia, isso tudo eu não preciso falar para vocês, vocês sabem melhor do que eu o que é, mas o que é a nossa perícia, tá? Ela é uma avaliação psicológica. Para nós, psicólogos, isso já diz muito, porque a avaliação psicológica é uma prática exclusiva do psicólogo, é um tipo de processo que tem toda uma construção, tem um número, digamos, regras de procedimento, instrumentos a serem usados, então é uma prática muito importante da psicologia que ocorre em todos os contextos. Então, é uma avaliação psicológica que visa responder demanda jurídica específica, sendo seu objetivo geral contribuir para as decisões legais, quando essas dependem de um entendimento acerca do funcionamento psicológico dos envolvidos, tá? Então, isso é a perícia psicológica. Como vocês bem sabem, né, a perícia, ela... Claro, no processo penal, o Código de Processo Penal é bastante defasado, né? Então, a maioria dos fóruns que eu trabalho, ou já tive a chance de atuar, na maioria dos processos, acaba-se muitas vezes seguindo o rito mais previsto no Código de Processo Civil, mesmo dentro do penal, tá? Para vocês terem uma ideia. Porque, bom, no processo penal se prevê a questão do perito, ser perito oficial, então que seria hoje o trabalho que é realizado pelo IGP, só que isso não ocorre em todas as fases, nem sempre a cidade conta com perito oficial, então isso é uma coisa, eu não vou mentir, meio confusão, assim, vou falar da realidade do Rio Grande do Sul, que é a realidade que eu atuo e conheço melhor, bagunça, assim, porque daí o que acontece é que não tem, né, claro, do IGP é bem organizado, tem todo um funcionamento do IGP, não falaria pelo IGP, mas, né, não responde a tudo aquilo que precisa e que pode ser demandado no processo, tá? Mas isso, enfim, é mais em termos de curiosidade. Mas então, a gente tem a possibilidade dessa perícia ocorrer. Como eu falei para vocês, no Brasil, a maioria das situações em que são solicitadas perícias psicológicas por parte do juiz no decorrer do processo são em casos de crianças e adolescentes vítimas de algum tipo de violência, mas, na maioria das vezes, sexual. Por quê? Porque vocês sabem melhor do que eu que o processo, ele depende de prova, né? E o abuso sexual é um tipo de crime bem delicado, porque, em geral, ele não dispõe de provas, né? Vamos pensar nos três principais tipos de prova, né? Então, nos três tipos de prova. Em geral, ele não dispõe de prova documental, dificilmente a gente tem um vídeo, algum registro gravado, algum documento que prove a ocorrência do abuso sexual, né? Ou da violência sexual, enfim. Dificilmente a gente dispõe da prova testemunhal, exceto da própria vítima, e aí a gente tem questões do contraditório, né? A gente vai ter a vítima que vai trazer uma fala, a gente vai ter o suposto agressor, a suposta vítima e o suposto agressor, com falas divergentes, né? Então, aqui a gente dispõe quase exclusivamente, quando eu digo a gente, na verdade, vocês, né? Essa fria é de vocês, não é minha. Vocês dispõem, em geral, da prova pericial. E a prova pericial, que é, digamos, que seria a mais usada, que é a prova física do vestígio de violência ocorrido, também, na maioria das vezes, não ocorre no abuso sexual, porque o abuso sexual, na maioria das situações, não envolve penetração, então não deixa vestígios físicos. São muito raros os casos em que existe alguma prova física. E isso gera um dilema que, sinceramente, olha, eu não gostaria de trabalhar como advogado criminalista ou como juiz ou promotor nesses casos, porque gera um dilema muito grande da questão da prova nessas situações, né? É muito delicado esse trabalho, eu imagino que seja muito delicado tanto para o lado da defesa quanto para o lado da acusação. São questões, né, que a gente não tem como saber, né, o que de fato ocorreu na maioria das vezes. E aí que entra o pedido da perícia psicológica. O que ocorre de muito errado, muitas vezes, ou por parte do juiz, ou por parte do promotor, ou por parte dos advogados? É pedir uma perícia psicológica assertiva. O
que ateste a ocorrência ou não ocorrência do abuso. Isso é impossível, pessoal. É impossível, tá? Se um dia vocês conhecerem algum psicólogo que ateste no laudo que houve abuso sexual ou que ateste que não houve abuso sexual, fujam, tá? Ou melhor, busquem um assistente técnico, certo? Mesmo que aquilo, né, óbvio, vocês, por exemplo, a maioria como advogado criminalista, isso pode às vezes ser benéfico para você, se ele atesta que não houve, né? Mas é muito delicado, é importante que vocês saibam, porque na maioria das vezes vai ser o contrário, né? Vocês vão ser prejudicados porque vai atestar ali que houve, e eu já trabalhei com diferentes advogados de até, não apenas no Rio Grande do Sul, já vi várias vezes socorrer, que se o advogado não tivesse contratado um assistente técnico, estaria na mão daquela perícia muito mal feita. Por que eu digo isso? Porque a psicologia, ela não tem conhecimento suficiente, técnico e científico, para atestar uma ocorrência de abuso. Isso é uma questão de um limite científico. Do mesmo jeito que o direito, que outras áreas não têm e muitas vezes não vão poder atestar, a psicologia tem o mesmo limite. Não tem nada na nossa ciência que garanta, que nos diga que uma criança passou ou não por abuso sexual. O que a gente vai trabalhar na perícia psicológica são indicativos. Tanto de indicativos de viabilidade do discurso, ou seja, se o discurso da criança, por exemplo, se mostra coerente, se o discurso dela tem início, meio e fim, se ela mostra indícios de um discurso fidedigno, quanto também questões desenvolvimentais ou de indicativos traumáticos. Então, isso sim, eu posso perceber que a criança demonstra um sofrimento psíquico relativo ao fato, mas que eu não tenho como afirmar, às vezes pode ser até por causa da denúncia falsa do fato que ela demonstra esse sofrimento, né? Então, isso também, por exemplo, uma mãe repetindo para uma criança que ela sofreu o abuso do pai, por exemplo, isso pode gerar uma questão traumática também, né? Então, a questão do sofrimento da criança, das questões desenvolvimentais, de alguma possibilidade de transtorno. Então, eu vou trabalhar com essa questão de provas dentro da psicologia, um outro tipo de provas, que vão me dar indicativos. E aí sim eu vou poder afirmar num laudo que, olha, há indicativos, né, de relato consistente, de trauma e de sofrimento psíquico referente ao tema do abuso. Isso tudo são dados que o psicólogo pode trazer, mas ele não pode afirmar houve abuso, não houve abuso, não pode, tá? Então é uma questão ética isso. Então tomem bastante cuidado, porque eu já vi processos irem tanto para uma linha quanto para outra e prejudicar tanto um lado quanto o outro, né? Então, esse é o papel principal da perícia. Ocorre também perícias em outros tipos de processo, como, por exemplo, em casos de mulheres em situação de violência. Mas vejam de novo, geralmente quando há violência física e perícia médica da violência, dificilmente se pede uma perícia psicológica. Ela acaba sendo pedida nas situações em que não há outro tipo de prova. Então, no caso de violência contra a mulher, principalmente nas situações de violência psicológica, tá? Que também, bem delicado, a gente não tem a possibilidade de comprovação, gera um dilema dentro do direito, dentro do processo. Tá? Então, é importante vocês terem conhecimento sobre a perícia psicológica para saber em quais situações pedir, como advogados criminalistas, como refutar certos resultados de perícia, né? Entender melhor esses resultados. Então, na disciplina, a gente consegue ver laudos, eu consigo trazer laudos para a turma para a gente poder comparar e ver as situações, claro, tudo protegido pelo sigilo, né? Então, só para terminar o tópico da perícia, é importante que vocês saibam quais são as possibilidades de atuação do psicólogo nessa área pericial. Na verdade, a gente tem 3 possibilidades principais. Como perito, que é a pessoa nomeada pelo juiz, tá? No decorrer do processo. Como eu falei para vocês, no Rio Grande do Sul, nessas situações de violência contra a criança, nós temos a perícia do IGP, que ocorre, em geral, na maioria das vezes, na fase investigatória, né? Ali, então, no início, né? E o perito nomeado pelo juiz já depois no transcorrer do processo, tá? Essa é a configuração em geral, mas não é necessariamente. Pode ocorrer de ser pedido uma perícia do IGP depois já no decorrer do processo, mas enfim, o perito, como o meu caso, né, que é o perito nomeado no processo, geralmente então é quando já está transcorrendo, né, já tem todo o processo, a pessoa já tem um advogado, enfim, então é geralmente nessa situação. Então é a atuação do perito. Mas vocês, como advogados criminalistas, podem pedir, muitas vezes, realizar a solicitação de uma perícia psicológica, tá? Mas um trabalho muito importante
e talvez eu até enfatizaria esse, que eu acho que é muito mais próximo dos advogados criminalistas, é o trabalho do assistente técnico, que muitos não contratam e perdem de uma garantia do contraditório e da defesa. No sentido de que, mesmo que a perícia seja positiva, por exemplo, para o seu cliente, tá? O assistente técnico, ele é aquela pessoa que vai avaliar o trabalho feito pelo perito e que muitas vezes vai atestar, então, que o trabalho foi bem feito. E aqui o advogado ganha mais uma argumentação para o seu caso. Já me aconteceu, por exemplo, de ser chamada para assistente técnica e avaliar uma perícia que foi mal feita, mas que para o advogado criminalista era positiva. Ele simplesmente pega o meu parecer, guarda e não usa. Não tem problema. Ele contrata um serviço e ele é o advogado, ele que vai decidir se vai usar ou não. Entendeu? Às vezes as pessoas me perguntam, mas quantas vezes o juiz considerou o teu laudo? Quantas vezes ele considerou, o advogado criminalista considerou o teu parecer técnico? Eu não sei, é melhor nem saber. Né? Eu vou lá, faço meu trabalho cientificamente, de modo científico e técnico e ético, que é o meu dever, e aí o advogado vai ponderar, olha, o teu trabalho me ajuda, o teu trabalho não me ajuda, tanto que eu sou sincera e tenho mais de um colega, um amigo advogado aqui, né, que sabe, eu sou sincera em dizer no início do trabalho, olha, eu vou fazer o trabalho, né, tu vais avaliar se o trabalho te ajuda ou não te ajuda, porque vai ser o trabalho como se fosse contratado por qualquer pessoa. Eu tenho o dever de ser neutra, independente de qualquer papel que eu vá empenhar, como perita, como assistente técnica ou como esse próximo que eu vou falar para vocês. Mas aí o advogado vai ver o quanto o trabalho pode contribuir ou não. Mas o que eu vejo é muitas vezes não ser usado esse recurso. O que eu acho que é imprescindível para vocês, advogados criminalistas, que é o trabalho do assistente técnico quando há algum tipo de prova da psicologia, tá? Principalmente a perícia psicológica, né? Então, se houve uma perícia do IGP, por exemplo, é interessante contratar um assistente técnico para avaliar esse laudo, esse trabalho, tá? Porque o assistente técnico vai mostrar os pontos, e claro, um assistente técnico com conhecimento da área, isso é óbvio. Então, que vai mostrar os pontos, né, do laudo, vai fazer um parecer crítico, que é o nome do trabalho que a gente faz. E também tem a questão dos quesitos, tá? Que vem antes. Então, se vai ser pedida uma perícia psicológica no decorrer do processo, né? Vocês, em geral, não tem como escolher o perito. O perito é nomeado pelo juiz, geralmente do arsenal que o juiz dispõe. Mas vocês podem contratar um assistente técnico para propor quesitos, ou seja, perguntas que, no caso em questão, seria importante responder. Tá? Então, esse é o trabalho do assistente técnico. Ele atua nessas duas principais questões, os quesitos antes da perícia e um parecer crítico depois da perícia para avaliar o trabalho do perito. Tá? Então, alguém quer fazer uma pergunta? Não? Acho que foi só um áudio. Mas eu vou terminar essa parte, daí de repente eu já abro para perguntas, Daniel. E aí, um terceiro trabalho, pessoal, que não é perícia, mas é muito próximo, tá? É o trabalho de avaliação psicológica para fins jurídicos. O que é isso, tá? Ela é muito semelhante à lógica da perícia no sentido de ser também uma avaliação psicológica, que também vai avaliar questões do processo, mas ela não ocorre a pedido do juiz dentro do processo. Ela ocorre fora do processo e, em geral, a pedido de uma das partes, tá? Então, vocês, enquanto advogados criminalistas, também conseguem dispor desse recurso. E aqui me vem vários exemplos de já ter atuado nesse sentido, né? Então, que vocês podem pedir uma avaliação que não é pericial, porque não é uma avaliação dentro do processo, mas que vocês vão trazer o resultado, que é trazido no laudo, para dentro do processo, se aquilo for relevante ou não. Vou dar um exemplo, eu já tinha me organizado para dar esse exemplo, mas cuidando as questões de sigilo, tá? Tem vários exemplos interessantes, né? Mas vou falar um ou dois desse caso. Por exemplo, eu já atuei mais de uma vez depois que o réu foi condenado, tá? E surgiu algum relato ou questão que contradizeria os resultados, né, do laudo anterior ou da perícia realizada e do fim do processo. Então, até em casos em que o réu já estava cumprindo pena, né, já tinha sido condenado, estava cumprindo pena, e vem novos dados, tá?
E aí que vocês podem, às vezes, contratar um psicólogo, por exemplo, para fazer uma avaliação da vítima, às vezes uma avaliação desse réu, desse sujeito, tá? Então, vai depender muito das situações, né? Mas um exemplo são nesses casos, assim, por exemplo, vem um novo elemento, a vítima, por exemplo, relata, né? Já tem de mais de um caso assim, em que a vítima acabou dizendo que não ocorreu o abuso sexual, e aí se pede uma nova avaliação dessa vítima que não consegue se pedir via do processo, porque o próprio processo já transcorreu, né? Já foi. E aí se pede uma nova avaliação para pedir, né, um novo julgamento, enfim, daí aí vocês sabem muito melhor do que eu. Mas, enfim, então são possibilidades que vocês dispõem de atuação do psicólogo. O que vale é que, se vocês ficam em dúvida, conversar com um psicólogo da área, tá? E são poucos psicólogos na área jurídica, então tomem esse cuidado de sempre buscar um profissional da área, né? Eu conheço mais de um bom para indicar quando alguém precisar, para que vocês vejam as possibilidades de vocês, porque já me aconteceu do advogado pedir uma coisa e eu dizer, olha, isso não tem como ser feito, ou, né, isso tem limites, isso, isso e isso. Então, mas existem essas 3 possibilidades de atuação de nós psicólogos no processo penal em termos de perícia, tá? Não sei Sara, claro, travou o teu mas áudio. eu posso explicar melhor algum ponto que vocês acham. Sara, tá me Para ouvindo? mim, para mim travou o teu, eu não te ouvi agora. Tá, tu consegue me ouvir agora? Agora sim. Ah, não, deu só uma travada ali no final, mas acho que era só nessa tua conclusão aí de que tu estava dizendo. Acho que tu poderia explicar melhor se tiver alguma pergunta, não sei se Eu era. não sei se tu acha que ficou claro, Daniel, essas 3 possibilidades de atuação, os Sim, tipos de sim. caso. O Ricardo ali, ele mencionou que ele quer fazer uma pergunta. Pode perguntar. Não Eu sei Tudo vou se... bem? deixar tu ler. Pode perguntar, Ricardo. Tá me ouvindo? Acho que eu liberei o áudio agora. Sim. Tô sim. Então, tá, me deram muitas ideias essa parte de assistente técnico, na parte da psicologia. Porque, principalmente em questões de violência doméstica contra a mulher, porque ocorre muito... Eu costumo tentar resolver extrajudicialmente sempre meus casos. Então, às vezes, vem muitas possibilidades que já querem entrar na justiça e fazer confusão. Então, me deu uma abertura agora, uma nova ideia de, antes de entrar na justiça ou qualquer situações, né, além que possa ser resolvida extrajudicialmente, de contratar, não sei se já aconteceu isso ou costuma acontecer, mas antes de abrirem um processo, contratar como assistente técnico uma perícia psicológica, tanto para a mulher quanto para o suposto agressor, para ter como uma comprovação, né, um documento, para daí sim conversar com a vítima e com o agressor e tentar resolver extrajudicialmente, mas tendo já esse documento para mostrar, ó, se for entrar na justiça, já temos uma comprovação de que talvez vá mais para esse lado ou para esse lado, né, dependendo de como seria esse documento do assistente técnico. Não sei se já aconteceu isso contigo ou se é possível também contratar isso de forma extrajudicial. É possível sim, tá, Ricardo? Esse caso não seria o de perícia, seria esse que a gente chama de avaliação psicológica para fins jurídicos, tá? Porque o que ocorre? A avaliação psicológica, ela é uma prática do psicólogo que ocorre em todos os nossos contextos. Então, o principal é o contexto clínico, né, em que a gente tem a nossa clínica. Eu, por exemplo, tenho meu consultório e a gente faz ali. E aí tem os outros contextos diferentes, jurídico, escolar, enfim, vários. Então, essa avaliação, ela não ocorre dentro do fórum. Por exemplo, as perícias eu falo em sala, eu realizo em salas para perícias, tá? Uhum. Mas essas avaliações eu realizo dentro do consultório, né? E elas podem ser pedidas em qualquer momento. Inclusive, muitas pessoas pedem, no criminal não é tão comum, mas no cível, antes de entrar com o processo, né? E às vezes elas realizam e nem entram com o processo, exatamente. Às vezes o processo nem ocorre, porque é uma avaliação psicológica. Tu vai pedir uma avaliação para uma questão específica, por exemplo, nesse caso, tá, de violência doméstica, tu pode pedir uma avaliação psicológica do casal, né, e da relação entre eles. Então, tu vai pedir uma avaliação, eles precisam espontaneamente se dispor, porque nunca ninguém pode ser obrigado, tá, a realizar uma perícia, e aí eles participam espontaneamente e aquele laudo o advogado pode usar no decorrer do processo, porque como vai ser usado aquilo ali, a gente vai definir no contrato. Né? Então, precisa estar bem definido as possibilidades, o psicólogo que realiza precisa ter esse conhecimento, porque tem questões de sigilo, enfim, e vai ser feito o contrato também com as pessoas a serem avaliadas, elas precisam estar cientes,
Mas sim, é possível ser feito. Daí não é uma perícia, né? O psicólogo que está fazendo isso não tem o papel de assistente técnico, mas no coloquial acaba se dizendo que é isso, que é uma assistência técnica, porque ele faz um Era trabalho. como definir, né? Seria assistente técnico, mas agora ficou esclarecido. Então, seria uma avaliação psicológica para fins jurídicos. Perfeito. Pode, um recurso, por exemplo, muito pouco usado no Brasil, tá? Mas que é muito usado em outros países, é uma própria avaliação do réu em diferentes tipos de processo. Por exemplo, uma avaliação de personalidade do réu, porque é uma discussão que se tem no direito, né? A questão do fato ou do autor, né? Então, direito penal do fato, direito penal do autor. Então, geralmente, a questão da personalidade do réu, eu vou ser bem sincera, eu não tenho uma opinião, porque eu acho que é delicado o quanto realmente conta a personalidade do réu para aquilo que está sendo julgado. Teria que se valer o fato e não a personalidade do réu. Mas é uma questão que em outros países ocorre, uma avaliação psicológica de personalidade do réu, que é para trazer esses dados em casos em que isso pode, de alguma forma, contribuir tanto para a defesa quanto para a acusação. Então, ocorre também dos dois lados, né? Então, a gente tem uma possibilidade maior do que o que hoje ocorre na prática, isso eu posso te dizer. Sara, tu me permite, de novo, mais um. Eu acho essa questão aí que tu trouxeste também da avaliação do réu, algumas coisas assim, tu pode muitas vezes fazer, como já vi acontecer em processos, buscar uma avaliação da mãe que está denunciando o agressor, né? Porque às vezes tu vai ter a partir dessa relação do lar, essa relação familiar, um problema. Aí eu venho pensar, tá, mas só um pouquinho, ela é uma testemunha, vou fazer uma avaliação da testemunha, sim, porque tu quer fazer a avaliação da criação do aspecto da criança, se ela está sendo sugestionada, induzida ou de alguma forma incentivada a falar, tu compreender a relação mãe-filha, mãe e ex-marido, que é o que acontece muitas vezes, isso vai ser um elemento de prova que pode ser também muito importante, né? E dentro daquilo também que tu trouxeste, eu acho que uma coisa que nós temos que entender e que nós do direito, isso é fruto do racionalismo, né, de achar que o direito vai ter que, para ser ciência, tem que ser ciência exata, tem que apresentar respostas objetivas. O julgador, muitas vezes, ele quer que o psicólogo dê a resposta para ele, né? Eu quero que alguém decida por mim. E, tia, isso não vai acontecer, né? Então, como é que eu vou afirmar aquilo que eu falava antes? Como é que eu vou afirmar que o cara não vai delinquir? Como é que eu vou afirmar que aconteceu um crime? Não posso. E eles esquecem, isso lá na execução penal é problemática, né? Para tu fazer uma avaliação se o cara vai poder fazer um livramento condicional. Aí, bom, mas ele não demonstra perspectiva. Sim, eu estou preso há 7 anos, que perspectiva que eu vou ter? Ah, mas não tem trabalho. Mas é óbvio, o cara que está na rua está desempregado, que dirá eu que estava preso. Então, é uma coisa e eles querem que o psicólogo ateste, ou que diga que o cara é perigoso e tem que ficar preso. Só que a psicologia é uma ciência para ajudar o ser humano, né? Para ajudar o ser, para fazer bem para o ser humano, para trazer coisas boas para que ele se compreenda e consiga, e não para julgar, e não para atestar, para determinar. Então, isso são coisas que nós precisamos entender o que pode pegar de informações para que se possa trabalhar. E uma coisa que eu acho que é bem importante, e que aí vem a questão da assistência técnica, é muitas vezes porque nós, do direito, não compreendemos o método utilizado. E às vezes o problema vai estar no método, certo? Porque uma vez, até naquele caso que eu acabei indicando que o meu cliente te contratasse, era justamente por conta disso, porque era uma situação muito delicada, mas envolvia um laudo que foi feito por uma psicóloga de forma totalmente determinista e com um método inadequado para a idade que a criança tinha. E foi essa contribuição que tu trouxeste, que um advogado nunca ia ter visto, porque não ia entender, que foi o que deu ao teu laudo um valor muito superior ao laudo daquela outra psicóloga. E aí que entra outra questão também da imparcialidade do laudo, onde tu consegue mostrar quem é o teu perito. Tu mostra o histórico do teu perito e assim, agora, com toda a tua bagagem, com toda a tua história, todo o teu conhecimento que tu busca, não vai fazer um laudo frio para ganhar ali por um cliente, entendeu? E botar todo o teu nome a perder.
Então, quanto mais respaldo o teu perito tem, mais valor vai ter também aquelas informações que ele está trabalhando. Exatamente, Daniel. Muito boas as tuas considerações, porque é bem esse ponto, assim. Dois pontos que eu acho bem importante disso que tu falaste. Por exemplo, a avaliação envolvendo a mãe. Me lembrei de um exemplo clássico agora, que é uma das principais demandas que a gente recebe, que tem um cruzamento muito grande entre civil e criminal, que é a questão das falsas acusações de abuso em casos de alienação parental. Então, esse embate, assim, entre, bom, tem um caso de disputa de guarda ou alguma questão nesse sentido, e aí surgiu uma denúncia de abuso sexual no meio, e a gente, claro que daí de um lado algumas pessoas vão suspeitar, bom, é uma falsa denúncia, mas aqui a gente também pode ter um fato que é real, né, então tem essa dificuldade, e aí o que acontece? Acaba sendo muitas vezes a criança trazida para avaliação, ou o réu, né, e que o recomendado, e a psicologia categórica nisso, é que seja avaliado o conjunto, a relação. Então, nesse exemplo que tu trouxeste, é excelente. Seria imprescindível a avaliação, avaliar a mãe, avaliar o pai e avaliar a criança. E, às vezes, outras pessoas envolvidas, um irmão, um tio, uma avó. Então, a avaliação psicológica, ela precisa englobar as pessoas que podem estar envolvidas. Tanto que o maior erro ocorre porque, na maioria dos casos de avaliação de abuso sexual, a avaliação é exclusiva da criança, tá? Aqui no Brasil acaba sendo desse modo, o que não é o recomendado pela literatura científica, que se recomenda que a avaliação inclua tanto a criança quanto o réu, até por questões de contraditório, né? Para que o réu também possa trazer a realidade subjetiva dele, né? Então, isso eu sempre converso com os juízes para tentar incluir o réu, claro, em várias situações não consigo, até porque às vezes o réu está preso, ou enfim, o réu não comparece, já me aconteceu mais de uma vez, né? O réu simplesmente não vem, se recusa, o próprio advogado instrui muitas vezes a não vir, mas seria uma possibilidade dele trazer a realidade, né, dele para dentro do processo. Então, desculpa. Mas, enfim, eu acho que esses pontos são bem importantes, Dani. E também essa questão que tu trouxeste da subjetividade, né? Uma coisa é considerar a subjetividade das partes, porque esse é o papel da psicologia. Ela não vai ter como trazer respostas categóricas, não é o papel dela. Outra coisa é o subjetivismo, que é diferente, sabe? Que é justamente relativizar, enfim. Então, são questões diferentes, concordo contigo. Tirei o som para não tossir para vocês. Eu não deixo água perto quando eu tô perto do notebook, que eu já fiz essa catástrofe mais de uma vez, né, pessoal? Já mais de um notebook perdido por causa de água, então eu tenho que tomar cuidado. Mas eu vou adiante, então, até porque eu já me passei no tempo, já sei, Daniel, vou tentar ser mais objetiva agora, mas é que tu sabe que eu gosto de falar disso, né? Então, por mim, eu fico horas. Mas eu vou falar de outra prática para vocês que o Daniel bem introduziu no início da fala, tá? Que é a questão da psicologia do testemunho, das falsas memórias, e aqui puxando para um trabalho mais prático. O pessoal da pós vai ter a chance de ter aula com o Gustavo Noronha Dávila, que o Daniel, como bem falou, é referência no assunto de falsas memórias, e faz essa interface. O Gustavo vai na linha contrária da minha, né? Ele é do direito e circula dentro da psicologia, faz pós-doutorado em psico, já fez, enfim, não sei se já concluiu, mas então ele também faz esse caminho dessa interdisciplinaridade imprescindível para trabalhar com isso. Mas eu posso contar, eu vou falar para vocês um pouco mais da prática disso. Eu não pesquiso na área da psicologia do testemunho, mas eu fiz a primeira formação para trabalhar como entrevistador forense em depoimento especial. Então, já estou atuando, né, como entrevistadora forense em casos de depoimento especial, que é uma prática completamente diferente da perícia, e muitos advogados não sabem. Inclusive, eu já vi advogado argumentando, tá, mas já tenho depoimento especial, não precisa da perícia, ou já tenho a perícia, não precisa do depoimento especial. São provas diferentes. Uma prova é pericial, a outra prova é testemunhal, tá? Então, vou falar para vocês a diferença do trabalho, até por realizar os dois. O que eu não faço é realizar os dois no mesmo trabalho, apesar de que em comarcas de cidades pequenas pode ocorrer por ter só um psicólogo, né, que realiza esse trabalho. Mas no meu caso, não, eu, né, ou faço um ou faço outro. Então, a psicologia do testemunho é uma área dentro da psicologia jurídica que estuda os processos psíquicos envolvidos na memória relativas ao depoimento e reconhecimento de pessoas no contexto jurídico. Tá? Então, a gente tem uma área dentro da psicologia jurídica, que se dedica só à questão do testemunho, para vocês terem uma ideia. Ela é muito forte em outros países,
tá? Como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá. No Brasil, a gente tem pesquisadores de referência mundial na área, como a professora Lilian Stein, que é a orientadora do Gustavo, tá? E que participou do desenvolvimento do protocolo. Mas, enfim, o que é importante, básico, assim, para a gente entender, e na disciplina a gente vê isso mais em detalhes. Da dependência da memória, nós temos duas provas fundamentais em direito: o testemunho e o reconhecimento de pessoas, tá? E aí o Gustavo explica isso muito bem depois, o pessoal da psicologia do testemunho estuda bastante em detalhes esses processos e como evitar a questão das falsas memórias. Eu quero trazer para vocês uma questão mais prática, que é o fato de que essa área da psicologia do testemunho, ela é bastante prática. Ela desenvolve, ela trabalha na pesquisa da questão das falsas memórias, de como a memória opera no momento do testemunho, né? Acho que é legal já de referir que falsas memórias não é a mesma coisa que mentir num testemunho. A pessoa realmente, ela relata aquilo que ela acha que é, aquilo que ela lembra, mas que pode não condizer, né? No caso das falsas memórias, não condiz com a realidade. E aí a área da psicologia do testemunho trabalha no desenvolvimento de técnicas de entrevista. Então, no aprimoramento de técnicas de entrevista para que a entrevista do depoimento seja realizado de modo a reduzir a possibilidade de falsas memórias, que seja realizado numa forma de redução de danos para a pessoa que responde essa entrevista, né? Então, que seja menos ansiogênico, menos difícil para a pessoa que responda. E, principalmente, né, então, buscando garantir a fidedignidade desse relato, que é a grande questão da necessidade do direito, né? E isso em diferentes etapas, tanto na fase de investigação, quanto no processo depois. Isso é importante, isso é imprescindível. Em alguns países, a gente já tem psicólogos que trabalham no treinamento de todos os profissionais que colhem depoimentos, para vocês terem uma ideia. Isso é bem atrasado no Brasil, né? Porque em outros países, por exemplo, os policiais são obrigados a passar por treinamento de técnicas de entrevista com psicólogos, com profissionais da psicologia, para conduzir essa entrevista de uma forma melhor. A mesma coisa na questão do reconhecimento. Já existem várias regras para garantir que o reconhecimento seja feito da forma mais fidedigna. A gente sabe que aqui, às vezes, acontece, eles colocam lá uma pessoa de cada tamanho, uma pessoa que não tem nada a ver com a outra, e aí fica muito fácil de cometer um equívoco, né? Então, tudo isso são questões que a psicologia do testemunho tenta reduzir, né, para melhorar o transcorrer no processo. E aí se desenvolve o que a gente chama de entrevistas investigativas, que são técnicas de entrevista, né, que visam colher dados que serão relevantes para o contexto jurídico criminal, tanto realizadas com vítimas, quanto com suspeitos, quanto com testemunhas, né, de crimes e de formas de violência, tá? Então, isso fora do Brasil, a gente já tem isso em diferentes etapas, em diferentes situações. No Brasil, hoje, isso aqui se torna relevante na prática, e não está aqui, na prática do depoimento especial, tá? Que a partir da lei de 2017, né, se torna uma prática obrigatória nos processos, principalmente nos casos de crianças e adolescentes vítimas, supostas vítimas, ou testemunhas de violência. Vejam bem, não é só no caso da vitimização, mas também em casos de testemunha. Então, por exemplo, eu tenho um homicídio em que a criança presenciou, tá? Também vai ser colhida o depoimento dela a partir da prática do depoimento especial, que pode ocorrer a nível de antecipação da prova, né? Então, isso pode ocorrer logo no início da investigação, mas que no momento ainda ocorre mais no transcorrer do processo, tá? Essa prática, a prática de perícia eu já realizo há bem mais tempo, mas a prática de depoimento especial faz um pouco mais de um ano, né? Que faz 2 anos que eu iniciei a formação, faz um pouco mais de um ano que tenho atuado com isso. É uma prática que eu considero bastante relevante. Para contar para vocês, dentro da psicologia existe toda uma discussão se o psicólogo poderia ou não atuar com isso, porque o nosso conselho entende que não seria o nosso papel de entrevistar crianças nesse contexto, né, já que é para uma prova testemunhal, então um papel de inquirição, mas a maioria dos profissionais de referência da área defende que sim, porque o objetivo do depoimento especial um deles, lógico, né, e um dos principais é uma fidedignidade do testemunho da criança, ou seja, ser conduzido de um jeito que promova melhores informações para o processo, mas, principalmente, o principal objetivo é a proteção da criança. É a redução de danos numa entrevista de criança. Pensem no modelo antigo, o pessoal que é mais antigo aí na advocacia, não vou falar, por exemplo, o Daniel, para não chamar ele de velho, né, mas que já viu o depoimento de crianças no modelo antigo tradicional. A criança ali na sala de audiência,
Juiz, advogado, promotor, o réu sentado, às vezes tinha mais pessoas, uma criança de 5 anos, 6 anos, 7 anos, precisando contar uma situação traumática, né, possivelmente traumática que tenha ocorrido com ela. É uma coisa absurda. Né? Era ruim tanto para o direito, porque era uma coisa muito atrapalhada, que não tinha, não considerava a peculiaridade da infância para promover um discurso, tem todas as questões de linguagem, de capacidade de comunicação, nada disso era considerado, né? Então, podia prejudicar tanto o lado da defesa quanto da acusação, porque aquilo era muito mal feito, né? Seguido com perguntas indutivas, que é um dos maiores erros que se pode ocorrer. Ah, então ele tocou em ti? Não se pergunta isso a uma criança, né? Porque criança tem um viés confirmatório. Ela vai responder aquilo que ela entende que o adulto quer, né? Espera ouvir muitas vezes. Então, a técnica de depoimento especial, ela foi criada com base em estudos nacionais e internacionais. Realmente é um protocolo que segue as diretrizes internacionais de entrevistas com crianças. No Brasil se desenvolveu um protocolo próprio, que é o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense. Então, é o PBEF, tá? E todo psicólogo que realiza depoimento especial precisa seguir esse protocolo, que tem um padrão de início, meio e fim de entrevista, tá? E que vai colher esse depoimento da criança. Questões práticas que são interessantes de falar para vocês. Já me aconteceu de realizar o depoimento, por exemplo, e o advogado criminalista insistir em perguntas que o entrevistador não pode realizar para a criança. A gente tem um limite do que eu posso perguntar. Né? Então, ele introduziu um objeto na sua parte genital. Nem tudo eu posso perguntar, e eu não posso fazer perguntas indutivas, eu posso só fazer perguntas abertas, pelo menos na maior parte, né? Primar por perguntas abertas, é um exemplo. Na disciplina a gente vê em detalhes como esse depoimento deve ocorrer. Mas então, só para contar para vocês que essa é uma das possibilidades de atuação do psicólogo no processo penal. E aqui entra, pessoal, de novo, trazer para vocês a questão do assistente técnico para esse tipo de prova também, tá? Porque não é o mais comum, não é nem previsto, porque o assistente técnico ele é previsto na prova pericial, e essa aqui é uma prova testemunhal. Mas eu já fui contratada por mais de um advogado em que eu consegui sinalizar que o depoimento especial não foi conduzido conforme o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense, o que está previsto em resolução do CNJ e aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ou seja, né, uma entrevista mal conduzida que prejudicava o réu. Então, nesses casos também é interessante, né, a possibilidade do trabalho para verificar se o depoimento foi feito, porque o que acontece? No Rio Grande do Sul já é instituído que só pode atuar com depoimento especial pessoas que realizaram o curso do TJ, é obrigatório o curso do TJ. Só que tem muitos profissionais que muitas vezes nem sabem disso, tem juízes que acabam, né, não seguindo isso, e profissionais realizando sem seguir o protocolo. Então, também é um alerta para os advogados criminalistas de uma possibilidade de contratação, principalmente se vocês perceberem que o depoimento apresenta algumas perguntas estranhas, alguma forma de condução que não condiz com aquilo que o protocolo prevê. Tá? Mas aí na disciplina a gente vê em detalhes o protocolo, a gente vê o que se espera dessa prática, né? Eu vou para a última prática, Daniel. Não sei se quer abrir mais uma, antes da rodada final, alguma dúvida aqui do depoimento especial, da psicologia do testemunho. Claro, tudo é só um gostinho, né, Daniel? Para dar um gostinho para a disciplina que vem depois, né? Eu acho só ali, Sara, no chat foi perguntado, o Carlos perguntou se tu entendes que o depoimento especial pode ser conduzido por assistente social, e o Ricardo trouxe a pergunta ali sobre onde localiza esse protocolo e essas resoluções que tu mencionaste. Né? Boas questões. Sim, bem importante essa pergunta da questão do assistente social, porque sim, eu falei da prática da psicologia, né, mas ela não é exclusiva da psicologia. O depoimento especial hoje ele é previsto por profissionais de psicologia, assistência social, serviço social e pedagogos, tá? Então hoje são essas 3 áreas, psicologia, serviço social e pedagogia, que podem realizar a formação e a condução do depoimento especial. No Rio Grande do Sul a gente tem até bem mais assistentes sociais do que psicólogos realizando, porque no serviço público do TJ, né, que são os profissionais servidores públicos, tem bem mais assistentes sociais que psicólogos. Então, por isso que tem várias cidades em que os assistentes sociais que conduzem, tá? O importante é que seja um profissional que já passou pela certificação e foi aprovado,
tá? Para vocês terem uma ideia como é difícil, a gente passa por supervisão, todos os nossos depoimentos são conferidos, né, para poder receber essa certificação, tanto que grande parte das pessoas não recebe porque é bem delicado, assim, tem regras de gravação, então quando iniciar a gravação, quando terminar. E a dúvida sobre onde encontrar, no site do TJ tem tudo isso, incluindo o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense, então vocês podem digitar ali, Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense. Eu não vou lembrar aqui de cor, mas eu posso conferir depois se precisar para alguém. A resolução saiu agora, dia 15 de maio, a autorização dos entrevistadores forenses formados, né, para realizar o depoimento especial no Rio Grande do Sul, que até o fim do ano passado eram só os servidores públicos que podiam. Tá? Então agora saiu essa turma de formados e agora oficialmente eles podem realizar, né? Então, só para... Mas vocês encontram tudo isso no site do TJ. Então vamos adiante, Daniel. Vamos terminar então falando de uma terceira e última prática mais corrente que também foi introduzida por ti, tu também falaste, né? Aqui, na verdade, eu vou falar da psicologia criminal, mas não é ela, tá? A psicologia criminal é uma grande área de interface entre psicologia e o direito penal, processo penal e criminologia, tá? Mas eu vou chegar na prática, que é na discussão da questão da imputabilidade. Então, a psicologia criminal, ela é a aplicação do conhecimento da psicologia ao contexto e às demandas jurídicas criminais. Então, ela é bastante extensa, né? Claro que o maior interesse das pessoas é na questão do comportamento criminal e da personalidade do criminoso. Então, quando eu vou falar sobre psicologia criminal nos eventos, a maioria das pessoas me pergunta sobre psicopata. As pessoas adoram, querem saber muito sobre psicopata. Sendo que a maioria dos nossos crimes não são cometidos por psicopatas, né? O psicopata é uma característica bastante específica, assim, da personalidade, da organização psíquica das pessoas e que não é o mais comum, ainda mais no Brasil, que o nosso crime tem um caráter social muito importante, né? Mas aqui eu trouxe para discutir para vocês, mais pensando na prática, a questão da discussão da imputabilidade e inimputabilidade, que é, então, onde o psicólogo também pode atuar no contexto jurídico criminal brasileiro, tá? Que são nas perícias, nas avaliações de imputabilidade, né? Quando se alega, então, né, uma possível inimputabilidade do réu. Essa perícia, pessoal, em geral, a regra é ser realizada por psiquiatra, não psicólogo, tá? Então, isso é importante de vocês saberem. O profissional oficial da realização da avaliação de imputabilidade é o perito médico, psiquiatra, e não o psicólogo. Mas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, em geral, essas avaliações são realizadas no IPF, no Instituto Psiquiátrico Forense, e lá eles costumam realizar em equipe. Então, a avaliação ela é feita pelo psiquiatra, mas ele também dispõe da avaliação do psicólogo, já que só nós, psicólogos, podemos usar testes psicológicos, o psiquiatra não pode. Então, a nossa avaliação ela é mais completa, ela dispõe de mais recursos, mais instrumentos. Por isso que, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eu, né, conheço o psicólogo, um dos psicólogos que realiza, e geralmente se pede uma avaliação psicológica também quando se tem, né, esse pedido da questão da imputabilidade, da inimputabilidade, tá? O que é importante entender? O psicólogo e o psiquiatra, eles não inferem imputabilidade ou inimputabilidade, porque isso é um conceito jurídico, não psicológico. Então, eu não posso dizer sujeito é inimputável. Não posso, porque não é a minha tarefa. Inimputável é uma decisão jurídica, né? O que é o nosso papel é avaliar a questão de se existe um transtorno mental, né? Se existe uma psicopatologia desse sujeito que possa estar relacionado ao cometimento do crime. Isso já é muito sensível, pessoal, porque tem tudo a ver também com outro exemplo trazido pelo Daniel, que eu já vou falar um pouco, que é a questão da avaliação do sujeito, se ele vai reincidir no crime, então aquela avaliação para progressão de regime, né? Já vou falar disso também. É na mesma esfera. É muito delicado associar o transtorno mental com o cometimento do crime ou do comportamento violento. Então, a relação entre transtornos mentais graves e criminalidade ela é mais complexa e não de simples causalidade. É muito importante que vocês entendam que o crime não é consequência do transtorno mental. A gente não tem um transtorno mental que é a causa do crime direta, tá? O ponto é que sintomas e características do transtorno mental podem estar presentes no cometimento do crime. Vou dar um exemplo clássico, tá? De erro de fala. Muitas pessoas usam o termo crime de pedofilia. Não existe crime de pedofilia.
tá? Não existe. Pedofilia é uma condição psicopatológica, uma parafilia que se chama, que está presente no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, tá? Que é o que rege o trabalho do psiquiatra e do psicólogo na questão diagnóstica. Vai ter pedofilia lá, mas a pedofilia em si não é crime, ela é um transtorno. A pessoa pode sofrer do transtorno e não cometer um crime, claro que acaba sendo raro, mas o transtorno, ele fala de desejos, né, sexuais por crianças e adolescentes. Então, ela pode sentir isso, mas não realizar. E a maioria dos abusos sexuais não ocorrem por pedófilos, que é um erro muito comum das pessoas acharem. Ah, o abusador sexual, ele com certeza é um pedófilo. Não, porque a pedofilia, ela se refere a um transtorno, e transtorno é uma questão recorrente. Então, isso faz parte do dia a dia e do modo sexual desorganizado do pedófilo. Enquanto o abusador sexual, tem abusadores sexuais, por exemplo, que abusaram de uma criança e nunca mais. E tem outros, claro, que isso é recorrente. Então, isso varia, de novo, a subjetividade do sujeito. São vários fatores que podem estar presentes para um abuso sexual contra uma criança, tá? Mas no abuso sexual intrafamiliar, por exemplo, não é incomum ter sido um caso ou outro caso, mas não ser o sujeito, uma pessoa com diagnóstico de pedofilia, de ter um comportamento parafílico, né, que a gente chama. Então, esses cuidados e esse aporte, vocês também, como advogados, podem dispor para entender um pouco isso, porque não é dever de vocês saber isso, né? Vocês, não é a área de vocês, mas que vocês podem buscar auxílio até quando vocês veem esse tipo de argumento. Olha, se isso aqui faz sentido, se a gente pode ir por essa linha ou não. Como eu falei para vocês da ideia do argumento técnico, né? De dispor de um argumento. Isso vale para psicólogo, mas para outros profissionais também, né? Vocês contam, às vezes, para o argumento do engenheiro, do contador. Então, a mesma coisa, tá? Então, um exemplo da pedofilia. Outro exemplo muito comum é da psicose, né? Do caso de esquizofrenia. Então, uma pessoa em surto psicótico comete um crime, tá? A maioria dos esquizofrênicos não cometem crimes assim, né? A maioria das pessoas não se torna violenta em função do transtorno. Mas, claro, pode ocorrer, como pode ocorrer com outras pessoas, né, de cometer um crime e o transtorno mental estar relacionado. E aí são os casos em que se vai discutir a questão da imputabilidade. Então, o diagnóstico aqui, né, ele vai em termos de identificar a existência do transtorno mental e da possível relação dos sintomas desse transtorno, enfim, com o crime cometido, né, ou com o comportamento violento ocorrido. Tá? Então, é essa relação que vai se buscar, que a pessoa que vai avaliar vai buscar. Tá? É aqui a nossa discussão da imputabilidade. E aí a gente tem discussões muito interessantes sobre imputabilidade. Por exemplo, o psicopata, ele é imputável ou inimputável? Visto que ele é uma pessoa que tem um entendimento do caráter ilícito do ato, né? Contudo, se discute o quanto ele é capaz de agir conforme esse entendimento, já que ele tem uma condição que, né, vamos dizer de um termo mais coloquial, tira um pouco do filtro, né, do comportamento dele. Mas é uma discussão, não tem uma resposta ainda. Eu confesso para vocês que ainda estou aberta à discussão, porque não é uma resposta que eu teria para vocês, tá? E aí, só para terminar minha fala, o ponto trazido pelo Daniel. A lei de execução penal prevê a realização da avaliação não psicológica, mas do psicólogo participando na comissão de avaliação, né, no contexto prisional, para inferir, então, a questão da reincidência, né, e do chamado exame criminológico. Acho interessante contar para vocês que o nosso Conselho de Psicologia e a maioria dos profissionais da área, de referência da área, são contra esse tipo de avaliação, tá? O nosso conselho já chegou a proibir o psicólogo de realizar essa avaliação, mas o conselho não pode porque está previsto em lei, a lei vale mais do que as resoluções da psicologia, né? Então, isso está previsto lá. Mas então foi excluída essa resolução em que isso se proibia, mas também já saiu uma resolução do CNJ, enfim, e já tem legislação que essa avaliação não é mais obrigatória. Então, hoje ela ocorre muito pouco, pode ocorrer, a gente ainda vê casos absurdos, tá? Eu posso trabalhar até na disciplina com vocês o caso que foi muito divulgado, da Suzana Richthofen, por exemplo, que foi divulgado o resultado da avaliação dela, ali tem faltas éticas importantes para a gente entender. Mas, enfim, é um trabalho muito criticado, que se entende que não é o papel da psicologia nesse contexto, como muito bem disse o Daniel. A gente não tem como responder. Eu sempre brinco com meus alunos, se alguém me perguntar se uma pessoa vai cometer um crime ou não, vou dizer, muito provavelmente, porque a chance de todas as pessoas, se alguém me diz, tu falaria que o Daniel não vai cometer um crime? Eu não falaria.
nem com toda a melhor avaliação capaz que você, né, de realizar. Muito delicado tu inferir isso sobre o sujeito. Claro que tu pode fazer uma avaliação no contexto prisional de como está a adaptação do sujeito, como estão as questões emocionais dele. Isso são coisas que o psicólogo tem condições de avaliar e responder. Isso é diferente. Mas a questão da reincidência, avaliação de periculosidade, isso é muito delicado. Tá? A nossa ciência tem limites também, como todas as ciências. Como bem disse o Daniel, né? A exatidão da ciência ela é para ciências exatas. As ciências humanas lidam com humanos, então, né? O humano ele vai ter limites, né? Mas pessoal, acho que é isso. Eu se me empolgo iria adiante, né? Mas a gente precisa deixar um gostinho para a disciplina, né, Daniel? Essa é a ideia. A disciplina a gente vê isso muito mais em detalhes. Mas espero que vocês tenham gostado. Eu deixo o meu e-mail aqui. Vocês podem me escrever pedindo dicas de leitura, livros, artigos, comentários. Fico completamente à disposição. Foi um prazer estar com vocês. Estou aberta a perguntas e sugestões. Alguém tem algum questionamento, pessoal? Bom, caso tenha, fiquem à vontade aí de colocar no chat ou abrir o microfone e sair falando. Mas, se não, só mais uma vez agradecer a Sara por essa oportunidade de sempre aprender mais um pouco com ela, né, sobre essa nossa construção de conhecimento que precisa caminhar em conjunto, né? Como Garapon fala, a perfeição do direito está no reconhecimento da sua imperfeição, da sua incapacidade, né? Ou seja, o direito não vai resolver nossos problemas, o direito não vai resolver sozinho tudo aquilo que a gente precisa, e para isso a gente precisa sim estar ciente da necessidade de buscar outros olhares, ampliar horizontes e a partir disso se socorrer de outras áreas do conhecimento. E essa aula de hoje, com certeza, trouxe conhecimento demais para todos nós, provocações, inquietações. E eu vou estar junto nessa aula lá, sabe? Eu quero ver mais coisa aí junto com eles. Vou me meter nessa turma, porque nós temos aqui, sim, aspectos que são fundamentais e a gente percebe um problema muito grave de imprecisões e indefinições de provas que os juízes simplesmente pegam como razão de decidir, né? E se tu não tem o conhecimento técnico para questionar isso, em todas as áreas do direito penal, né? Se não tiver um conhecimento técnico para discutir uma prova no crime tributário, no crime financeiro, num crime envolvendo aspectos de prova psicológica, de testemunha, vai ficar o teu trabalho com certeza mais dificultado. Então, a presença da Sara, tanto aqui quanto no curso, vem justamente para formar esse nosso compromisso de trazer uma formação mais completa para os nossos egressos a partir, então, de todas essas provocações. Eu quero, então, agradecer todos e todas que estiveram aqui nos acompanhando, pedir que sigam acompanhando aí nossas aulas online, que muitas vezes são por aqui, às vezes são pelo Instagram. E antes, então, de encerrar, Ricardo, o último questionamento rapidinho dele. Opa, voltou o áudio? Voltou. Na verdade, é só para eu entender rapidamente, porque eu anotei aqui, eu achei muito incrível, porque é bem recente essa situação do protocolo de entrevista forense. Comentasses ali que é de maio, que abriu uma nova turma que tem a possibilidade de poder ter uma validação ali em argumentos, em questionamentos. Então, eu só queria entender essa nova turma, porque vinha do assistente técnico, assistente social, daí agora abriu mais essa possibilidade dessa nova turma de também ter esse respaldo. Então, essa nova turma são formados pelo tribunal, só queria entender essa nova turma que apareceu para buscar caso necessite. Não, tranquilo, Ricardo. Não é uma nova turma ainda, tá? É assim, ó, a partir da lei de 2017, se tornou obrigatório o uso do depoimento especial em todas as comarcas, tanto que muitas comarcas ainda não dispõem da sala especial para depoimento especial, porque precisa de uma sala que, ao contrário de que muita gente pensa que é cheia de brinquedo e coisa, não é só uma sala que disponha, né, dos recursos audiovisuais e da questão do sigilo, enfim.
Mas então, desde 2017, os fóruns têm se preparado, as comarcas têm se preparado para ter essa sala e todas vão precisar dispor disso. Enquanto não tem, muitas vezes é realizado em comarcas próximas, tá? Então, por exemplo, cidades do interior muitas vezes realizam via videoconferência, né? Porque igual para a sala de audiência vai chegar só o vídeo do depoimento, né? O psicólogo vai estar em outra sala. Mas, enfim, isso quando iniciou, as primeiras pessoas que passaram por esse treinamento, a gente pode chamar assim, por essa formação, foram os psicólogos e assistentes sociais servidores públicos do Tribunal de Justiça. Isso eu estou dizendo no Rio Grande do Sul, porque como a justiça é organizada por estado, isso vai variar. Tá? Então, no Rio Grande do Sul é assim, não posso te falar dos outros que eu não sei te dizer. Aí, no Rio Grande do Sul, primeiro, os servidores públicos passaram a atuar com isso e passaram por essa formação. Tá? Então, é assim desde 2018, que é quando a lei entrou em vigor, não é muito tempo. Porque como o Rio Grande do Sul dispõe de poucos assistentes sociais e psicólogos, que são os profissionais habilitados a fazer isso, eles logo no fim de 2018 já abriram uma turma, tá, de psicólogos e assistentes sociais independentes, autônomos, em que os juízes então indicavam, que são psicólogos que já prestam trabalho para os juízes, como peritos em geral, que é o meu caso, e aí eles indicaram esses psicólogos e assistentes sociais para fazer essa formação. Então, essa formação durou mais ou menos um ano e meio, tá? Foi a primeira, então teve algumas coisas que eu acho que as próximas já vai ser bem mais tranquila, foi, né, um pouco mais atrapalhada. Mas, enfim, então a gente passa por essa formação, tem prova teórica, né? Tem formação online, formação presencial, tem supervisão, então tu faz vários depoimentos e é avaliado, vê se tu fez certo. E aí tu recebe a certificação para atuar como entrevistador forense. Então eu tenho um certificado de entrevistadora forense em depoimento especial pelo TJ do Rio Grande do Sul. E aí, a partir de então, o juiz pode me nomear nos processos. O que saiu agora em maio foi a resolução aqui do TJ do Rio Grande do Sul autorizando esses entrevistadores forenses a começar a atuar, porque eu fui aprovada no fim do ano passado, mas eu ainda não podia atuar, tanto que 2 juízes me escreveram em fevereiro e março pedindo para realizar, e eu disse, olha, eu não posso, porque ainda não saiu essa aprovação do Tribunal de Justiça. Agora foi isso que saiu em maio, tá? Que foi dia 15 que eu recebi de uma das assessoras do juiz, olha, agora saiu aí a previsão tanto de honorários quanto de como esse trabalho vai transcorrer. Então, agora, as comarcas que não dispõem de servidor, mas dispõem de sala e de entrevistador forense formado, podem, então, pedir o depoimento especial por essa via. É assim. Isso no Rio Grande do Sul. Perfeito. Saiu não era só do setor público, aí juntou um pouco do setor privado por falta de pessoas, e agora eles complementaram e foram autorizados. Não, agora eu entendi bem. Obrigado. Até uma dica, eu não sei se a Sara gosta desse artigo ou não, mas tem um artigo do professor Alexandre Moraes da Rosa, que já é um pouco antigo, que é o depoimento sem dano e o advogado do diabo, né? Porque ele trabalha com essa perspectiva, primeiro, do depoimento que era chamado depoimento sem dano, onde ele diz que o sem dano é ilusório, porque o dano já existe no fato, né? E ele trabalha ali, e se tu botar no Google, tu vai achar, tem esse artigo em PDF, e ele, que foi juiz da vara de execuções, da vara de infância e juventude, muito tempo, e ele vai trabalhar ali com aquilo que a Sara trouxe do viés confirmatório, né? Que ele vai dizer, a partir de uma alegoria com a música do Eu Fico com a Pureza da Resposta das Crianças, ele vai dizer como a gente sempre acredita que a criança não mente, mas a criança, ela mente, né? Só que ela não mente pelos mesmos motivos e mesmas finalidades que um adulto, e nem a partir da mesma compreensão. Mas ela muito cedo já identifica, né, Sara, o que o adulto quer que ela diga, que foi aquilo que tu trouxeste, ou seja, o que vai me desarmar dessa situação. Então, sempre que eu venho aqui e eu digo para essa titia que aconteceu aquilo, a coisa termina, né? Então, isso é extremamente delicado, né? Então, é um artigo que também é bem interessante nessa área. Gente, então, mais uma vez, agradeço a participação de vocês todos que estiveram aqui, e fiquem sempre convidadas a assistir nossas aulas, a divulgarem elas, a divulgarem o nosso curso, né? O curso vai acontecer, as aulas voltam em agosto, né? Então, estamos sonhando para que possamos ter a normalidade, mas eu já falei a aula passada, a gente está trabalhando que, ainda que não volte todas as aulas da Fevale, a pós-graduação, por ter um número reduzido de alunos, por poder ter um distanciamento melhor, que a gente já consiga retomar. Porque a gente está
essas aulas online nos aproximam, né? Mas a gente gosta mesmo de estar em sala de aula, de estar conversando, de estar presencialmente. Mas então, muito obrigado, uma ótima noite a vocês todos. Mais uma vez, Sara, obrigado mesmo pela tua aula e por ter aceito fazer parte desse time. Sabe que está sempre convidada para, quando quiser, compartilhar mais um pouco conosco de todo esse conhecimento. E uma boa noite para todo mundo e até uma próxima. Obrigado, gente. Até. Obrigada, Daniel. Foi ótimo. Uma boa noite para todos. Vejo vocês em breve. Certo.